Olá, bem-vindos a mais uma live, nosso 14º dia de oração pelos filhos. E hoje nós iremos falar sobre libertação de amarras geracionais. Então já vou deixar aqui fixado para você aí ir mandando para mais mães estarem com a gente. Sejam bem-vindos, bem-vindos. Então hoje, você que está chegando agora, 14º dia, a nossa live de oração pelos nossos filhos. E nós vamos hoje falar de amarras geracionais. Vamos aproveitar aqui, passar aviãozinho para nossas mães, para as mulheres intercessoras, as mulheres que precisam aí de clamor pelo seu filho. Já estou passando aviãozinho aqui para mais pessoas, para que mais mulheres, mais famílias sejam abençoadas. E eu peço que você que está chegando agora também não fique de fora, não deixe de abençoar essas mães, para que mais famílias sejam abençoadas. Mãe, você fica comigo nessa live. Seja bem-vindo, pessoal, aqui também do Meet. Sejam todos bem-vindos. É uma honra estar com vocês novamente. Hoje eu não vim aqui para trazer só uma palavra, não. Hoje eu vim aqui para trazer consciência e cura emocional e libertação espiritual. Isso mesmo. Se você sente que os seus ciclos estão repetindo na sua família, um padrão de repetição, se você sente que as coisas têm acontecido com seus filhos e pensa, meu Deus, isso parece uma história antiga, parece que isso já aconteceu. Muito bem. Então comenta aqui que eu vou sair dessa, que hoje eu estou me posicionando, né, para o Senhor. Por quê? Porque hoje o Senhor vai dar libertação. Hoje tudo aquilo que repetia um padrão na sua vida, na história do seu filho, vai cair por terra em nome de Jesus. Porque hoje Deus vai nos dar discernimento. Porque hoje o que a gente não entende, o que a gente não vê, o que a gente não consegue interromper, Deus vem aí quebrar esses ciclos de repetição. Seja bem-vinda, Dona Lucy. Seja bem-vinda, Laís, em nome de Jesus. Sabe, hoje eu quero trazer para você aqui o que são amarras geracionais, o que são amarras espirituais. Eu quero começar dizendo uma verdade, com amor e com muita firmeza. Sabe, você mãe, muitas coisas que aparecem nos nossos filhos não começaram nele. E é preciso que você tenha muito humildade, coragem, verdade de escutar algumas coisas que eu vou trazer hoje para a sua vida nessa live. É preciso que você abra os seus olhos e o seu coração de forma sobrenatural, porque o que o Senhor vai entregar aqui hoje, o que o Senhor vai fazer nessa noite, vai ser algo que você vai romper. Aquilo que veio lá de trás, mas aquilo que os seus netos, os seus futuros filhos não vão mais cometer. Às vezes, o que a gente está vendo hoje nos nossos filhos é uma continuação de algo que ninguém teve coragem de tratar lá atrás. Mas você hoje, Deus está te posicionando. Está te posicionando na hora certa, no lugar certo e com pessoas certas para quebrar toda a maldição hereditária. Sabe, as amarras geracionais são como linhas invisíveis. Isso mesmo, elas puxam as pessoas para repetir histórias. Mas hoje, oh glória, hoje a pastora está dizendo no culto, mais em espírito e oração aqui, em nome de Jesus, estamos juntas, viu, pastora? Então, o que acontece? Esses ciclos vão fazendo repetições de padrão em vícios que atravessam gerações e gerações, padrões emocionais, explosões, gritos, silêncio, frieza, sabe, relacionamentos doentios que se repetem. Seja bem-vindo, Dona Renata, Laís, aqui no Meet também. Ansiedade, vai trazendo pânico, sabe? Mães que tiveram aí situação de pânico, os filhos repetem. Situação de culpa, de vergonha, fuga da fé, sabe? Tristeza espiritual, ciclos financeiros de sobe e desce. Eu mesma já vivi isso muitas vezes. E quando eu entendi que eu precisava quebrar esses padrões de repetição que diziam respeito à minha mãe, eu precisei entregar para ela o que era dela e pegar o que era meu, sabe?
A maldição pode ser hereditária, mas a misericórdia, eu preciso dizer para você que é de Deus, é eterna. Então eu profetizo que a história não vai repetir com seus filhos e está parando em você hoje, em nome de Jesus. Comenta aqui, comenta a declarar na sua vida. Oi, Cris, quanto tempo, meu amor, seja bem-vinda. Começa a declarar aqui que toda a maldição está sendo quebrada hoje e coloca aqui assim, ó, a história muda em mim. A história começa a mudar em você, porque a partir de hoje, isso começa, quando você começa a declarar que a história começa a mudar em você e com você, tudo começa a mudar no mundo espiritual, porque quando nós damos uma ordem como mães, o mundo espiritual não tem como não responder. E a nossa palavra hoje está em Êxodo. A nossa palavra está em Êxodo 34, 6, 7, que diz assim: passando o Senhor perante Moisés, clamou: o Senhor, ó Senhor Deus, misericórdia e piedoso, tardio em irar-se e grande misericórdia em 1000 gerações. Presta atenção, em 1000 gerações, que perdoa a iniquidade, a transgressão e o pecado, e ainda que não inocente o culpado, e visita a iniquidade dos nossos filhos, dos pais nos filhos, e nos filhos dos pais, até a 3ª e 4ª geração. 3ª e 4ª geração. Mulheres, repitam comigo, porque eu vou te mostrar a camada ou culpa desse texto, sem medo, sem culpa e com clareza. Repita comigo. Repita comigo. A história muda em mim. A história muda em mim. A história começa a mudar em você hoje. Sabe? Porque tem muita gente que lê isso como uma ameaça. Mas o texto aqui na Bíblia, ele está sendo revelado como o reino funciona quando os padrões não são tratados. Sabe, Deus, ele não está aqui te aprisionando. Deus está aqui dando entendimento, porque entendimento gera autoridade. Quando Deus dá ensinamento, quando Deus te dá o entendimento, quando Deus te abre os olhos espirituais, mulher, Deus começa a te dar autoridade, porque conheceis a palavra e a palavra os libertará. Então, quando você tem entendimento da palavra, não tem amarras, não tem prisão, não tem maldição que fique sobre a sua família. Então declara, hoje você vai entender para posicionar. Declara que hoje você vai enxergar para interromper. Declara sobre a sua vida que hoje você vai se levantar como um ponto de ruptura. Sabe, quando Deus fala, ó Senhor Deus, aqui na Bíblia, ele está dizendo que Deus repete o nome porque ele está dizendo, eu governo, eu sou a fonte, eu sou a origem. A Bíblia está dizendo que eu sou o governo, eu sou a fonte e eu sou a origem. Antes de Deus falar de gerações, ele está falando sobre identidade. Porque quem governa a origem, governa a linhagem. Você precisa entender isso, que quem governa a origem, governa a linhagem. Mãe, olha para mim. O histórico da sua família não é o maior que o governo de Deus sobre você. Não importa o que passou, não importa o que você vai fazer com o que fizeram de você. Sabe, eu preciso te dizer que, mãe, talvez na sua família os homens sempre foram ausentes. Talvez o seu avô que abandonou, pai emocionalmente distante, casamentos marcados por solidão, sabe? E hoje você olha para o seu filho e percebe que ele tem medo de se apegar, tem dificuldade de confiar, ou de viver testando limites, sabe? Mas quando Deus diz, eu sou o Senhor, ele está dizendo, a ausência não governa, essa casa eu governo. Quando o Senhor está dizendo, eu sou o Senhor, ele está dizendo, não importa o que você viveu, o importa é o que eu vou fazer com o que você viveu. A história diz abandono, mas o Senhor diz, origem, quem sou eu? Restauro. Hoje quem está restaurando a sua origem sou eu. Então a ausência que marcou a linhagem não marcará os seus filhos. Não importa o que fizeram com você, não importa o que você viveu, o que importa é o que o Senhor começa a partir de hoje a alinhar para que a sua próxima linhagem não venha a repetir esses padrões, sabe? Talvez o histórico da sua família seja de vícios.
talvez seja de álcool, de droga, de compulsões, de fuga emocional. Você cresceu vendo isso, você prometeu que não ia repetir, mas agora percebe que comportamentos parecidos surgiram nos seus filhos, e impulsividade, excesso de conduta de rebeldia, dependência emocional ou até digital, como a gente já ministrou aqui. Mas quando Deus repete ó Senhor, Ele está dizendo: o vício não é fonte, eu sou a fonte, em nome de Jesus. O vício não define a sua identidade, a origem em Deus define o seu destino. Vou repetir de novo: o vício não define a autoridade da sua família nem dos seus filhos, porque quem define a origem é Deus. Então, eu quero hoje declarar que os seus filhos não herdam mais essa dependência, não herdam mais o domínio próprio. Por quê? Porque quem vai agora governar a sua vida, a dos seus filhos, em nome de Jesus, é Deus. Quando a palavra fala misericordioso e piedoso, ele está dizendo o quê? Que Deus começa com essa frase, ele está dizendo que eu sou a misericórdia. Isso significa, antes de Deus falar de correção, Deus está falando de amor. Deus é misericordioso, Deus tem compaixão, e isso cura uma coisa dentro de nós. Muitas mães estão com culpa, muitas mães estão carregando peso, sabe? Pensando: onde foi que eu errei? E hoje Deus diz, então Deus está dizendo: eu não te trouxe aqui para te acusar, eu não trouxe aqui para te condenar, eu não trouxe aqui para te humilhar, eu trouxe aqui para te curar e te fortalecer. Sabe? O que Deus está dizendo hoje é: ei, mulher, não importa o que você fez no passado, não importa o que fizeram com você no passado, o que importa é que quando você me chama para sua casa, eu começo a governar, a minha autoridade começa a prevalecer, a minha identidade recai sobre você e sobre a sua família, e tudo aquilo que repetia padrão, porque não tinha uma história com referência no reino, cai por terra em nome de Jesus. Sabe, talvez, mãe, hoje você olha para o seu filho e pensa: ele está assim porque é culpa minha. E se eu tivesse feito diferente, se eu tivesse percebido antes. Talvez você trabalhou demais tentando sustentar a sua casa, talvez você viveu casamentos difíceis, talvez o melhor que sabia você deu para ele, talvez com a força que tinha naquela época. E hoje você carrega um peso em silêncio, eu sei disso, carrega o peso da culpa. Mas quando Deus ele se apresenta dizendo para você: eu sou misericordioso e piedoso, ele está dizendo: eu escolho, eu estou te olhando, eu estou te olhando pelo que você pelo que você conseguiu fazer até aqui, porque hoje eu estou te olhando pelo amor que você colocou, mesmo ferida. Então, hoje eu quero fazer uma revelação para você, que culpa paralisa, mas misericórdia restaura, em nome de Jesus. A culpa, ela pode ter te paralisado, a culpa, ela pode ter te envergonhado, te humilhado, pode ter te estancado o teu amor com teu filho, sabe, com medo de errar mais. Só que a misericórdia do Senhor hoje está entrando na tua casa e está restaurando a tua aliança com teu filho, mulher. Sabe, a culpa diz para você hoje: eu sou o problema. É isso que ela te diz. Mas sabe, a responsabilidade diz: eu posso ser parte da solução agora. E essa responsabilidade com você, mulher, é com Deus. E quando Deus entra na sua vida para governar com muita responsabilidade e misericórdia, e você consegue ser curada para curar. Então Deus, ele não te prende ao ontem, não. Ele te chama para agir a partir de agora. Deus, ele não vai te prender no passado, ele não vai te condenar, ele não vai te confrontar com o passado, não. Ele vai agir sobre a sua vida a partir de agora, porque ele é um Deus piedoso e misericordioso. Mãe, Deus, ele não responde melhor a gritos do que a confiança. Não. Eu sei que tem hora que você grita, porque você já não tem mais forças, e você recorre aos gritos com seus filhos. Mas ora assim comigo: Senhor,
Eu recebo a tua misericórdia sobre mim. Eu libero essa misericórdia sobre os meus filhos, para que eu tenha compaixão para com ele, a mesma que tu estás tendo hoje comigo, com o meu passado. Sabe, começa, Senhor, a ter misericórdia, porque misericórdia é um lugar espiritual onde você entra num sentimento que você merece. Sabe, quando a gente acha que a gente não merece a misericórdia, a gente tranca o nosso coração, e se a gente tranca o nosso coração, a gente não recebe, e se a gente não recebe, a gente não consegue dar. Então a palavra vai dizer tardio em irar-se. Por quê? Porque aqui é uma chave muito forte para você usar até como inteligência emocional, de equilíbrio na sua vida. Deus está dizendo nessa palavra que eu não ajo por impulso. Sabe, eu vou te ensinar uma coisa, mulher. Que muitos ciclos familiares se repetem porque a casa vive em reatividade, ou sempre em impulsividade. Sempre faz, depois se arrepende. Nunca para pensar, para digerir a situação, para ser intencional no momento que precisa falar na hora certa, da forma certa. Então, eu quero te dizer que muita casa vive com explosão, com grito, com impulso, com resposta emocional sem domínio, vai falando tudo que vem pela boca fora, vai humilhando o seu filho, vai fazendo comparações, vai trazendo palavras que vai diminuindo ele. Então, hoje Deus está te dizendo, o reino é um processo que cura, é o processo que mudança é constância, ou seja, todos os dias Deus vai te ensinar, Deus vai te esticar a ser sempre uma mulher melhor, a ser sempre uma mãe melhor. Pais e mães, muitas vezes os filhos não precisam de um sermão, eles só precisam de um ambiente estável. Sabe, a estabilidade emocional é uma forma de proteção espiritual. Quando nós recorremos aos gritos, nós estamos deixando o mundo espiritual entrar e fazer um ambiente barulhento aonde nossos filhos precisam de paz. Sabe, quando grande em misericórdia e fidelidade, diz o Senhor, ele está dizendo que fidelidade de Deus não depende do passado da família. Não, o Senhor vai continuar sendo misericordioso, mesmo que a sua família tenha falhado. Deus não falha com você. Isso aqui é esperança, mulher. Sabe, a promessa ela é maior que toda a bagunça que você já fez na sua vida. A aliança é maior do que qualquer trauma. Sabe, talvez a sua família, ninguém conseguiu manter nada por muito tempo. Casamentos quebrados, projetos que não duraram. Sabe, mudanças constantes. Eu vou falar uma coisa pra você, muito íntima. Na família materna, meus avós tiveram 3 filhas e 5 netos. 3 filhas e 5 netos. As 3 filhas separaram. Dos 5 netos só tem eu casada e os meus avós se separaram. Então eu quero te dizer, é isso mesmo, Ângela. É melhor quebrar uma vassoura no chão do que nos nossos filhos, mas melhor do que não quebrar uma vassoura no chão e nem nos nossos filhos é não quebrar a vassoura. É melhor não quebrar a vassoura. Muitas vezes o que é uma palavra maldita é uma palavra não dita. Coloca água, toma água, ocupa a sua boca. Então eu fui criada por meus avós com 3 filhos, 5 netos, todos se separaram. As filhas se separaram, 4 netos se separaram, meus avós se separaram. Eu quebrei uma maldição hereditária de casamento, de aliança. Então, por isso que eu falei lá, coloca aí, a maldição termina em mim, a quebra termina em mim, começa a declarar, digita aqui, começa, se você hoje precisa que mais famílias sejam restauradas, não só a sua, manda aviãozinho, chama mais pessoas para essa live e começa a declarar aqui no reino, porque quem não declara não é liberto, quem não declara não é remido, quem não declara não pode viver o sobrenatural. Então, você tem o dever e o direito de começar a declarar e a viver uma vida diferente de tudo que que os seus familiares já viveu e que o seu passado já foi. Começa a declarar aqui. A maldição termina em mim. A maldição para em mim. A maldição será quebrada em mim, em nome de Jesus. Começa a declarar aqui agora. Não deixa mais que toda a maldição que você viveu ou a sua família viveu recaia sobre os seus filhos e as futuras gerações. Você tem o direito, o dever e está tendo o poder hoje de ter esse conhecimento e de fazer essa quebra de maldição. Então,
Quando você tem esse entendimento, aí você olha para a sua vida e pensa, vai dar tudo errado de novo? Não. Não, deixa que o Senhor governe, porque quando Deus diz, eu sou grande em misericórdia e fidelidade, Ele está dizendo, mesmo que tudo ao seu redor tenha sido instável, eu permaneço fiel. Eu permaneço fiel. A bagunça foi humana, mas a fidelidade continua sendo divina. Presta atenção nisso. A bagunça foi humana, foi pela carne, mas quando o Senhor entra, quando o Espírito Santo de Deus entra na sua vida, Ele começa dizendo, a fidelidade continua comigo, ela é divina, ela é sagrada, ela é imaculada. Toda vez que as pessoas disseram de você, talvez todas as vezes que as pessoas fizeram promessas que foram quebradas com você, mas Deus não quebrou a dele. Sabe? Declare sobre a sua vida que a sua casa... O que começa com Deus permanece com Deus. Na sua casa, repita assim, na minha casa. Repita, fala com a sua boca. Na minha casa, o que começa com Deus termina com Deus e permanece com Deus. A promessa é maior que a bagunça. A aliança é maior que o trauma. Em nome de Jesus. Quando o Senhor fala, guarda a misericórdia em 1000 gerações. Aqui Deus expõe a diferença de alcance. Sabe, ele está dizendo, padrão ruim pode alcançar até 3 a 4 gerações, mas a misericórdia alcança 1000 gerações, em nome de Jesus. Glória a Deus por essa palavra. Então, padrões ruins puderam atingir até a 3ª e 4ª geração, mas a misericórdia de Deus alcança 1000 gerações. É hora de você começar a declarar. É hora de você começar a declarar sobre a sua vida que a partir de hoje você começa a viver uma história diferente. Então o problema nunca foi o mal, a força do mal. O problema foi ninguém ativou uma aliança com a consciência e um posicionamento no reino sobre você. Sabe, mãe, quando você não ora com entendimento, quando você ora com entendimento, você não pede esmola no mundo material, espiritual. Porque você está orando na palavra, o Senhor está te direcionando, o Senhor está te orientando. Então, quando você ora com entendimento, você não pede esmola no mundo espiritual. Você posiciona-se como filha. E filha é herdeira. Filha tem poder. É poder legítimo. É porção dobrada. Comenta aqui comigo, a misericórdia é maior. Ei, filha, a misericórdia é maior. Comenta aqui, começa a declarar, digita aí, não vai gastar seu dedo, não. Diga para o mundo espiritual que você já está vencendo, que você já é vitoriosa. Que você já está alcançando a sua libertação da sua geração e das gerações, 1000 gerações futuras. A misericórdia é maior. Sabe, quando o Senhor fala, perdoa a iniquidade, transgressão e pecado. Aqui é uma palavra-chave que eu preciso que você entenda. Deus não está aqui tratando só de comportamento. Ele está tratando de raiz. Do pecado do ato. Da transgressão que quebra limite consciente. Da iniquidade do padrão que virou já um trilho. Sabe? Da normalidade. Que tudo é normal. Sabe, Deus, Ele não quer só o melhor para o seu filho. Ele quer curar a raiz, o trilho familiar. Ele quer voltar e dizer assim, até aqui foi assim. Até aqui você veio, até aqui você tratou em cima das suas dores, tudo com normalidade. Mas hoje eu entro na sua causa. Hoje eu entro na sua geração. Hoje eu quebro todo o jugo, toda a culpa, toda a vergonha, toda a humilhação que foi colocada sobre a tua vida. E hoje eu começo a governar e fazendo sobre a tua futura geração e sobre a tua vida agora real ser diferente. Sabe? Quando Deus visita a iniquidade, ele diz, a iniquidade dos pais e dos filhos, ele está dizendo, presta atenção, isso não é Deus punindo os seus filhos, não, isso é Deus revelando uma lei espiritual e emocional, padrões não tratados, preste atenção nessa palavra, padrões não tratados tende a continuar. Você precisa ter clareza no que te aprisiona, no que está aprisionando o seu filho, porque ele está repetindo um padrão. Hoje, quando eu recebi essa palavra aqui, eu olhava para os meus filhos em algumas situações, eu dizia, eu preciso orar para o Senhor.
Eu preciso libertar os meus filhos. Eu preciso me libertar dessa culpa. Eu preciso me libertar dessa vergonha. Eu preciso deixar que Deus governe a partir de hoje essa área na minha vida. Eu comecei a declarar, Senhor, eu errei aqui. Senhor, eu desonrei aqui. Senhor, eu esqueci de pedir perdão aqui. Aquilo que a gente não pede, aquilo que a gente não declara, o Senhor não tem misericórdia, porque a misericórdia começa no arrependimento. Sabe, a dor não curada vira um comportamento contínuo. É preciso você pedir perdão para Deus começar a curar. E se você não é curada, você não cura os seus filhos e os padrões, os erros, as histórias vão se repetindo. O comportamento repetitivo vira um padrão e cai numa normalidade. Sabe, minhas amadas, eu não tenho problema nenhum de expor, mas a minha mãe já foi casada 7 vezes. De 6 a 7 vezes. E quando eu vi a minha família, os meus avós separando, as minhas tias separando, meus primos separando, a minha mãe já casada aí 6, 7 vezes, eu digo, opa, Senhor, governa a minha vida. Eu não quero esse padrão de repetição para mim, não. Com muita humildade, coragem e verdade, Senhor, eu tenho vergonha disso, mas eu preciso, Senhor, que tu tenha misericórdia e piedade sobre mim. Eu sei que por muito tempo, Senhor, eu condenei as atitudes da minha família por esse comportamento de repetição. Mas hoje eu te peço misericórdia. Hoje eu te peço, Senhor, perdão por esse jugo. Porque eles não sabiam o que estava fazendo. Eles não sabiam, Senhor, a maldição hereditária que estava sobre eles. Então, pela clareza que o Senhor me dá hoje, Senhor, quebra essa maldição em nome de Jesus. Porque eu honro a minha família e eu liberto eles desse cárcere de repetição. Sabe, mulheres? E isso é porque hoje eu estou aqui com você como mãe. E eu preciso, com muita humildade, coragem e verdade, falar para você que eu não sou diferente de você. Que eu também já errei muito e que às vezes eu erro e tenho que pedir perdão pro Senhor me curar, pro Senhor todo dia me esticar e me fazer uma mulher melhor. Porque para que destinos sejam interrompidos, eu preciso mostrar para você que o mundo espiritual é muito real. E nada melhor do que o Senhor ter me curado para mim te curar. Eu só posso chegar aqui e fazer uma live com você hoje com autoridade, porque eu já passei pelo que muitas coisas que você já passou. O Senhor teve que me curar, teve que me ministrar. E todos os dias o Senhor continua me ministrando. Sabe, talvez a sua família, o silêncio sempre foi uma forma de lidar com a dor. Porque eles não sabiam nem expressar. Ninguém conversa, ninguém pede ajuda, ninguém fala do que machuca. A dor, ela vai sendo engolida, ela vai sendo comida. Sabe, e você vai comendo, como uma forma de proteção. Tipo, agora eu tô bem grande, ninguém vai me machucar. E aí você olha para o seu corpo deste tamanho. E o que você comeu, na verdade, foi muita dor. O que você comeu, na verdade, foi muita mágoa, muito ressentimento. E o seu corpo tá gritando por socorro. Para que alguém te veja, alguém te confronte e comece a tirar, a te esvaziar de dentro de você. E que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus. E você começa a se esvaziar e ir para o lugar. Entender que ser grande por ter comido tudo, não é sinônimo de ser forte. Ser forte é quando você está na palavra, quando você está em Deus. E hoje você percebe que o seu filho está tendo os mesmos comportamentos que você se calou. Que o seu filho se fecha, que o seu filho não fala, que o seu filho se isola, que ele se protege do seu jeito, do mesmo jeito que você se protegia. E isso não é castigo de Deus. E isso também não é castigo do seu próprio filho. Isso é uma dor antiga tentando dar continuidade num padrão até que alguém venha e veja que aquilo ali está repetindo um padrão que precisa ser quebrado em nome de Jesus. Porque o silêncio hoje, eu quero que você declare, que o silêncio hoje termine em você. Que a cura comece nos seus filhos a partir de hoje em nome de Jesus. Sabe, repita comigo, na minha casa, o que foi engolido hoje será curado. Repita aí, na minha casa, o que foi engolido será curado em nome de Jesus. E se isso falou com você, comenta aqui, ciclo termina em mim.
Começa a declarar, começa a se posicionar com muita coragem, humildade e verdade. Não tenha mais vergonha, porque o seu passado não tem mais poder de te humilhar nem de te vergonhar. A partir de hoje, Deus está te criando consciência e está te esvaziando de tudo aquilo que te aprisionava e aprisionava os teus filhos e as futuras gerações. O ciclo termina em mim. Vamos, mulheres, participem, se posicionem. Tenham autoridade sobre a sua casa. Comecem a declarar, não tenham medo de se posicionar. Não tenho medo, sabe? Agora eu quero terminar essa live com você de uma forma muito sobrenatural, porque eu quero, nesse momento, antes de terminar, nós temos um pouquinho mais, mas aqui eu já quero começar a quebrar com você, e eu preciso da sua ajuda, que se você não se posicionar, as quebras de maldições não acontecem. Se você não se posicionar, eu tô aqui fazendo a minha parte, mas você precisa fazer a sua. Você precisa fazer a sua, sabe? E agora eu preciso declarar algo sobre a sua vida. Sabe, muitos filhos, eles não estão rebeldes do nada. Eles estão reagindo à falta de presença. E mais do que a sua presença é a presença de Deus. Eles estão com excesso de cobrança. Eles estão com ausência de afeto. Eles estão em ambientes invisíveis. Parece que eles nem estão em casa. Sabe, muitas vezes você diz assim, nossa, meu filho é uma bênção, eu não escuto nem a voz dele. Você acha mesmo que isso está correto? Você acha mesmo que ele está em silêncio porque ele é um menino bom e não quer falar nada? Ou ele simplesmente ele não consegue expressar o que está sentindo? Traumas não resolvidos. Palavras duras. Palavras duras, sabe? Tava terminando aqui minha bateria, tive que botar a carregar, gente, só um minuto. Pronto. Palavras duras repetidas por gerações de comparações. Ele é igual ao avô, ele é igual ao tio, ele é igual ao pai dele. Não esquece que quando você fala uma comparação do seu filho, você está se comparando também. Porque dentro dele tem os seus 50%. Então, existe um princípio poderoso. O que não é curado em geração é repetido na próxima. Mas o que é curado em uma geração é poupado na próxima. Isso é libertação. Talvez você não entendeu, eu vou te repetir. O que não é curado em uma geração é repetido na próxima. Mas o que é curado em uma geração agora, a próxima será poupada e vai ser liberta em nome de Jesus. Sabe? Preciso te ensinar que há verdades de consciência que a gente tem que tomar. A gente tem que ser confrontado. Porque quem não é confrontado não está disposto a mudar. E o primeiro é preciso nomear alguns padrões aqui, sabe? O que eu escondo, porque, presta atenção, aqui agora vai entrar um nível de consciência muito grande para você começar a libertar, se libertar e libertar seu filho, tá bom? Então presta atenção nisso. Se você não nomeia os seus padrões, o que eu escondo me governa. O que eu trago à luz perde a força. De novo, presta atenção. O que eu escondo, o que está no oculto, o que eu não declaro, o que eu não coloco no altar, me governa. Tem uma carta, tem uma promissória dando legalidade para o inimigo, para ele me governar. Mas quando eu trago a luz, quando eu declaro ao Senhor, quando eu peço perdão, isso tira totalmente a força do inimigo. Por quê? Porque o que eu trago à luz perde a força. É preciso começar a declarar. Por isso que quando eu peço para você aqui declarar, é difícil eu brigar com os meus filhos, só que cresceram e querem mandar na gente. Às vezes eu me culpo por não ser pulso firme, sempre trabalhei muito. É a compensação. Eu entendo. Mas dizer não, como eu tenho colocado sempre nas lives, é um ato de amor também. Porque se você não repreende, se você não ocupa o seu lugar, alguém vai ocupar. E dizer não é um ato de dizer assim, nossa, minha mãe me ama. Ela cuida de mim. Então, assim, conheceis a verdade e a verdade os libertará. Já é a segunda vez que eu estou falando isso hoje. Por quê? Porque hoje eu peço a Deus que lhe revele qual padrão está tentando voltar na sua vida.
Qual o padrão hoje, lá do passado, da sua família, que você está repetindo e os seus filhos estão repetindo? Qual é a raiz que tem sustentado isso? Qual é a porta que ainda está aberta e você precisa declarar no reino espiritual para que Deus feche? Porque enquanto você não declarar o seu pecado, você não vai se libertar e não vai libertar os seus filhos. Sabe, não é orar contra o espírito, é tratar a ferida que virou a porta. Não adianta você orar contra o espírito e você está toda machucada, toda magoada pelo que passou. É preciso entregar essas mágoas, é preciso Deus curar tuas feridas. Por quê? É tratar a ferida que virou porta de legalidade. Enquanto você não declarar no altar tudo aquilo que te traz um jugo, uma culpa, uma condenação, que você se sente incapaz, que você se sente envergonhada. Eu não sei em que estação você viveu isso, mas talvez você não consegue controlar sua vida financeira, talvez você não consegue sentir prazer com seu marido, talvez a sua casa o alcoolismo prevaleça, talvez o seu filho tenha rebeldia, talvez você se olhe no espelho e não goste do seu corpo. Por quê? É preciso olhar para trás. Eu já falei um problema que eu tive no passado, que era a questão de casamento. Eu precisei pedir perdão pelo jugo da minha família, porque eu já estava à beira de uma separação, de um precipício da minha aliança. Eu precisei quebrar isso, eu precisei me posicionar. Então, quando nós oramos contra o espírito, mas não deixamos Deus curar as nossas feridas, a porta ainda fica aberta para o inimigo tomar a direção na sua vida. E, sabe, Deus, ele sara os quebrantados de coração, diz a palavra. Então, mãe, Deus não quer só expulsar algo, Deus quer restaurar algo. Ele vai tirar algo, mas ele vai te curar. É preciso você deixar ir. É preciso você, sabe, deixar ele tirar o que está mascarando a tua ferida, a tua ferida, a tua ferida, a tua ferida. Deixa Deus tirar. Mostra para ele que tá dodói. Sabe, aquela criança ferida, tá dodói, pai, tá dodói. Deixa ele ver o teu dodói. Deixa Deus curar a tua alma. Deixa Deus expulsar o que não faz mais parte de ti, para que ele possa curar tuas memórias. Para que ele possa te dar respostas emocionais que vão te trazer equilíbrio. Para que ele possa te mostrar os gatilhos que te levam a ter impulsividade com teu filho, falta de paciência, ou que os teus filhos estão num momento ou fazendo coisas que não pertencem, né, aos teus princípios e valores hoje. É preciso, mulher, liberar perdão. Sabe? Para que saia a culpa, para que saia a vergonha. Sabe, não é oração de desespero, é vida alinhada. O que acontece hoje é que nós vamos orar quando nós já estamos em desespero, quando a nossa calma parece tudo perdida, tá tudo bem, tem que orar, mesmo no desespero, vai ao Pai. Mas o que eu quero te dizer aqui é que como Jesus fazia antes, Jesus primeiro orava para depois ele sair curando. E nós hoje queremos sair curando para depois orar, não dá certo. É preciso primeiro ter alinhamento, é preciso primeiro saber o que o Pai quer com nós e de nós e para com nós. O que eu quero dizer para você é que o Senhor, ele quer que nos alinhemos para que nós alinhemos os nossos filhos. E não é limite, é rotina. Sabe? É ambiente. O nosso coração, ele não deve ser gerado em oração só no desespero. Ele deve ser alinhado diariamente. Porque os nossos filhos, eles precisam de direção. E muitas vezes eles não vão escutar o que você está falando, mas eles vão escutar o que você está mostrando com atitudes. E se você for pedir para orar com ele, ele não vai orar. Mas se ele te ver orando, se ele te ver, sabe, fervendo canela no meio da casa, se ele te ver em joelho, se ele te ver, sabe, pedindo misericórdia para Deus, essa tua atitude, esse teu mover começa a quebrantar os olhos do seu filho e o coração dele. Porque o exemplo arrasta. Sabe, filho precisa de direção, filho precisa de constância. E não é fazer só uma vez. É fazer, sabe, é trazer uma palavra. É fazer discipulado, é colocar música de louvor, é criar uma atmosfera do sobrenatural na sua casa. É ter autoridade com amor.
É regras, mas é regras com presença do Pai. Sabe? É firmeza com afeto. Eu e minha casa serviremos ao Senhor, diz a palavra. Se você não colocar o Senhor na sua casa, não servir a sua casa com o Senhor, quem vai servir a sua casa é o inimigo. Quem vai estar com a promissória na mão e querendo ocupar esse lugar é o inimigo. Então, mãe, escuta, Deus não escolheu você por acaso. Ele te acolheu, Ele te colocou exatamente nessa família porque para você ser uma mulher que interrompe ciclos. Você está exatamente no lugar que você precisava estar hoje, escutando essa live, porque Deus está te dizendo: ei, mulher, eu te coloquei nessa família porque chegou o tempo. Chegou o tempo de eu abrir a tua consciência. Chegou o tempo da minha palavra ser viva, edificar e te trazer autoridade com a tua família. Para você interromper ciclos, para você quebrar maldições. Então hoje eu profetizo com a autoridade que foi me dada entre o céu e a terra, que na tua casa a repetição vai morrer em nome de Jesus. Que na tua casa um novo ciclo vai nascer, mulher. Nos seus filhos a bênção vai continuar. Agora, comenta aqui: na minha casa a maldição termina em mim. Em nome de Jesus, comenta aqui. Eu te autorizo com muita humildade, coragem e verdade. Seja bem-vindo, Francisco. É bom ver os pais aqui também, não só as mães, né? Os varões da casa. Comenta aqui, se posiciona: na minha família, em nome de Jesus, a maldição termina em mim. Em nome de Jesus. E envia essa live para mais pessoas. Olha quantas famílias hoje precisam ter essa quebra de maldição. Sabe? Essa quebra de maldição. E eu quero terminar essa live orando com você. Eu quero nessa live quebrar toda a maldição, todo o jugo, toda a condenação em nome de Jesus. Em nome de Jesus, eu quero declarar que tudo vai terminar em você e que as tuas futuras gerações e a vida que você está vivendo agora está sendo remida no altar de Deus, pelo nome, pelo sangue e do poder de Jesus. Eu quero declarar, sabe? Quero orar por você. Eu quero orar pela sua vida. Pai, em nome de Jesus, eu coloco diante de ti a minha linhagem e a linhagem de toda a família dessas mulheres que se levantaram como um grande exército para saquear o inferno e ter os seus filhos de novo na sua casa, que são os teus tesouros. Pai, nós apresentamos como pais, como avós, a história que nós vivemos, as dores que nós vivemos, as repetições que nós vivemos, mas em nome, pelo poder do teu Filho Jesus, hoje está sendo quebrado essas repetições, essas maldições hereditárias. Senhor, eu peço ainda, Senhor, que revela as raízes escondidas. Mostra esses padrões que tentaram tocar os nossos filhos. E hoje, Senhor, nós nos posicionamos em nome de Jesus. Porque nós queremos, Senhor, ter os nossos olhos abertos espiritualmente para tudo aquilo, Senhor, que nos condenava. Senhor, seja um aborto no passado, seja uma traição, seja um filho de bastardia. Senhor, seja uma mentira. Senhor, seja uma manipulação. Senhor, seja feita uma trapaça, um roubo, uma mentira. Senhor, não importa os nossos erros. Nós queremos apresentar no teu altar. Senhor, nós queremos apresentar no teu altar para que tu nos liberte de todo jugo, de toda condenação. Senhor, eu peço, revela essas raízes escondidas. Mostra os padrões que tentaram tocar os nossos filhos em nome de Jesus. Sabe, Senhor, nós cortamos toda a iniquidade repetida. Senhor, nós quebramos toda a aliança com dor de coisas antigas. Senhor, nós fechamos portas espirituais abertas por traumas não curados. Oh, glória! Nós cancelamos, Senhor, palavras destrutivas que nós lançamos por falta de conhecimento. Palavras liberadas sobre a nossa família, sobre os nossos filhos. Nós anulamos, Senhor. Nós quebramos, Senhor, para que eles não venham a viver e não seja essas coisas que nós falamos sem pensar.
Eu declaro, Senhor, sobre os nossos filhos, que eles não herdem a prisão que nós viemos vivendo até aqui, mas que eles herdem o teu propósito, a tua promessa em nome de Jesus. Sabe, Senhor, nós te pedimos ainda que os nossos filhos não irão herdar descontroles nossos. Eles irão herdar equilíbrio. Sabe, os nossos filhos não herdarão medo. Eles irão herdar identidade, a tua identidade. Identidade de um rei. Identidade de um governante, de um grande líder. De um grande líder de exército que nunca perdeu uma batalha. Os nossos filhos serão vitoriosos em nome de Jesus. Senhor, eu profetizo um novo ciclo. Um ciclo de paz, de maturidade, de santidade, de cura emocional, de restauração de famílias, de direção de Deus. E a partir de hoje, eu finalizo essa live declarando em nome de Jesus que a partir de hoje, a nossa história, a minha história e a história dessas mães começam a mudar. Os nossos filhos serão livres por completo, em nome de Jesus. As nossas alianças com os nossos filhos serão restauradas. Pai, nós sabemos que tudo que se afasta da bênção não provém de ti. Então nós estamos declarando, Pai, que toda maldição hereditária, todo jugo, toda condenação, Pai, não importa, Senhor, o que a vida fez com a gente, o que importa, Senhor, é o que você vai fazer com o que fizeram da gente. E hoje nós entregamos a nossa vida no teu altar. E nós colocamos diante a ti, Senhor, as nossas culpas, as nossas mágoas, Senhor. As nossas faltas de aprovação, as nossas faltas de validação. Pai, Senhor, toda doença, Senhor, que o nosso corpo veio com enfermidade, falar aquilo que nós calamos pelo silêncio de não conseguir expressar as nossas dores. Pai, vai limpando agora, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma, Pai. Tira toda a enfermidade do nosso corpo. Tira toda a enfermidade da nossa mente, a ansiedade, a depressão, a compulsividade, a bulimia, os transtornos, Senhor, psíquico vai caindo por terra agora. Pai, nos cura para que a gente possa ser curado, para que os nossos filhos não sigam a repetição dos nossos padrões, que nós possamos a partir de hoje estar alinhados contigo, Senhor, para que eles repitam, Senhor, a tua palavra a partir da nossa boca e da nossa atitude. Porque nós queremos, nós e a nossa casa, servir a tua casa, Senhor. Em nome de Jesus. E eu finalizo aqui, abençoando a tua casa. Bem-vindo, Wagner. Deus te abençoe. E eu finalizo aqui, abençoando a tua geração. A geração que passou. Para que você declare que você liberta eles. E você se liberta. Repete comigo. Eu te liberto, Pai. Eu te liberto, Mãe. Até aqui eu vivi a tua história, mas agora essa é a tua história. Vai falando aí do outro lado, essa é a tua história, mas eu hoje estou te libertando. Eu acolho toda a tua dor. Vai repetindo comigo aí na sua casa. Eu acolho toda a tua dor, porque eu te honro a tua vida, Pai. Eu honro a tua vida, Mãe. Eu te dou o teu lugar na minha vida, mas a partir de hoje, Pai, a partir de hoje, eu não vou viver mais a tua vida. Eu começo a partir de hoje, Senhor, fazer a minha história. A partir de hoje, estou libertando a minha geração e as futuras gerações. A partir de hoje, Senhor. A partir de hoje, Senhor. Eu estou me libertando e libertando a minha mãe e o meu pai. A partir de hoje, com autoridade, eu vou começar a viver uma nova história. Em nome de Jesus. A partir de hoje, Senhor, eu honro tudo aquilo que foi me dado, mas eu pego o que é meu, Pai, e eu entrego, Senhor, o que é deles. Porque hoje, Senhor, eu irei viver, eu e a minha casa, servindo o teu reino, pela tua honra e tua glória, por aquilo que tu me ensinaste, por tudo aquilo que tu me libertou, e o teu sangue, o sangue do Cordeiro, pelo poder do nome que há em nome de Jesus. Nós estamos hoje, Senhor, pedindo, Senhor, que tu vá remindo, Senhor, o nosso corpo, a nossa alma e a nossa mente, e vai remindo, Senhor, para que a gente possa ser curado para curar. Vai remindo a nossa casa, vai remindo o nosso casamento, vai remindo, Senhor, as nossas alianças com os nossos filhos. Senhor, vai remindo, Senhor, tudo aquilo que o inimigo tocou, porque estava com uma carta, Senhor, de ilegalidade na mão dele. Mas hoje nós rasgamos essa carta. Hoje nós, Senhor, anulamos todo o contrato feito. Hoje nós apagamos as nossas pisaduras, Senhor, em lugares que não era mediante ao teu coração. E nós profetizamos, Senhor, que nós estamos recebendo a tua porção dobrada de fio, de cura e libertação. E estamos tirando, Senhor, da mão dos inimigos, Senhor, tudo aquilo que nos condenou
condenava, tudo aquilo que nos aprisionava, tudo aquilo, Senhor, que fazia que os nossos filhos, as futuras gerações, Senhor, repetissem um padrão que não vinha mediante ao teu coração. Em nome de Jesus, Senhor, nós pedimos agora a tua intercessão. Entra, Senhor, na nossa causa, Senhor. Entra, Senhor, vai entrando agora na causa de cada mãe, Pai, e vai curando e vai libertando. Pai, eu não sei qual foi o pecado, Pai. Eu não sei qual foi a dor. Pai, eu não sei qual foi a culpa. Eu não sei qual foi a condenação. Mas em nome de Jesus, Pai, vai tirando todo o vício. Vai tirando toda a praga rogada. Se foi por feitiçaria, por macumbaria, por bruxaria, vai caindo por terra agora em nome de Jesus. Nós anulamos, nós rasgamos, nós damos agora na autoridade do Espírito Santo que nos foi dada, Senhor, nós damos uma ordem no mundo espiritual que bate em retirada agora, porque nós estamos declarando, Senhor, uma nova estação, uma estação de alianças restauradas, Pai, de relacionamentos com pais e filhos restaurados, de filhos amorosos, Senhor, de filhos obedientes, Senhor, de filhos com corações aquebrantados, Pai, de filhos, Senhor, que estão agora, Senhor, sendo tocados na sua mente, Senhor, no seu coração, estão sendo remidos pelo teu sangue, Pai, filhos, Senhor, que voltarão para casa, Senhor, pelos braços dos seus filhos, Senhor, com honra, Senhor, com coragem, com humildade, Pai. Filhos valorosos, filhos que se levantam como grandes profetas nessa nação, filhos que estão se levantando, Senhor, e serão grandes líderes, grandes governantes, Senhor, grandes pais de família, Pai. Oh, Senhor, vai colocando sobre eles, Senhor, um novo, Senhor, um novo bálsamo, Senhor, um óleo novo, Senhor, para que eles possam, Senhor, ter uma vida no sobrenatural, para que eles possam, Senhor, ter vida próspera, vida abundante, Senhor, vida selada no teu reino, em nome de Jesus. A ti nós te honramos, te agradecemos e te glorificamos, Senhor, para todos sempre, e fica conosco até o final dessa campanha, Pai, que é para a tua honra e para a tua glória, para que famílias sejam alcançadas e filhos e mães sejam restauradas em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Minhas amadas, mais uma noite abençoada. E eu fico muito feliz de poder estar aqui com vocês. Mais uma noite que o Senhor bradou vitória a nosso favor, eu tenho certeza. E amanhã eu conto com você, porque eu sei que você é boca de Deus. Eu sei que você está sendo curada para curar. Então não perca tempo. Amanhã anuncie essa live para mais mulheres, para mais famílias serem restauradas, porque você tem esse poder, esse dever. Quando nós, sabe, tudo aquilo que a gente ganha é do Senhor e a gente não usa, Deus tira. Então você está recebendo uma unção de cura e libertação para remir toda maldição hereditária. E se você quer ficar com esse bálsamo para você, comece a multiplicar. Se você quer ter milagre, comece a multiplicar. Sabe, eu sempre gosto da história do pão e do peixe, porque os discípulos só tiveram pães e peixes multiplicados porque eles doaram. Se eles tivessem ficado para eles tinham comido e o pão e o peixe tinham acabado. Ou seja, Jesus colocou na mão deles para que eles pudessem ter o milagre à prova dos seus olhos. Então, se você quer ter o milagre na prova dos seus olhos, não fique com o milagre que você está recebendo hoje para você. Começa amanhã a chamar a vizinha, chamar a sua mãe, chamar aí seus colegas de trabalho. Começa a multiplicar o seu milagre para que ele permaneça na sua casa, ativo, vivo, você vive o sobrenatural de Deus, amém? Então amanhã nós estaremos aqui grandemente na presença do Senhor às 8 horas da noite, eu te espero aqui sem falta e não se atrase para a sua bênção, tá bom? Um beijo no teu coração, uma noite abençoada.